Bom dia, olha eu aqui de novo. Bom dia para vocês que nos acompanham, que têm participado aqui do Dedo de Prosa, os encontros das quartas-feiras, onde nós conversamos com os associados e as associadas da ABAB, da Associação Brasileira de Aconselhamento Biográfico, de Aconselhadores Biográficos. E hoje nós vamos ter uma conversa muito interessante, porque dentro do nosso quadro de associados, ela é a única dentista. Então hoje nós vamos ver. Eu estava aqui refletindo que se na boca nós temos um céu, certo? O céu da boca serão os dentes as nossas estrelas. Então, a Daniele Senf Petroni, que é quem nós estamos aguardando me chamar aqui para podermos conversar, ela lida com essas estrelas ou com as pérolas que temos aqui. Deixa eu só ver. A Dani já tinha entrado e eu que não tinha visto. Vamos pegar aqui. Cadê? Dani tá aqui. A Dani foi para um lado, a Dani foi para o outro. Certo, acho que sim, eu já chamei. Bom dia, Mirna. Bom dia para todos vocês. Bom dia, Gilda. Olha aí ela. Bom dia, Dani. Tudo bom? Tudo ótimo. Eu estava falando aqui que se nós temos um céu da boca, você provavelmente trabalha com as estrelas, é isso? E dentro disso tem uma outra coisa que eu vou falar para todos vocês que estão aqui. A Daniele tem um segredo e eu descobri, entrevistando ou conversando com a Dani, preparando essa live, que a Daniele é um mistériozinho que permeou a vida de todos nós na primeira infância, lá perto do processo de troca dos dentes entre 6 e 7 anos. Daniele é a fada dos dentes. Me conta isso, Dani. Como assim é você? Agora, aos meus 50 e tantos, que eu vou descobrir que a fada dos dentes mora há 25 anos em Ilhabela? Que coisa é essa? Bom dia a todos. Silvia, é um prazer estar aqui para contar essa história de fada dos dentes, né? Quando a minha filha tinha mais ou menos seus 6, 7 anos na troca dos dentes, né? Que daí a gente tinha todo o cuidado com essa história e levava muito a sério essa história. Ela um dia virou para mim e falou assim: mãe, eu já sei, você é a fada dos dentes. Nossa, aquilo me tocou muito profundamente. O tamanho da minha responsabilidade frente às crianças de 0 a 100 anos que eu atendo. Opa, gostei dessa, porque todos nós que estamos assistindo fomos incluídos nessa fase infantil que a Daniele apresentou para a gente. Então, a Dani está com 50 anos, há 25 anos que ela é dentista, 25 anos que ela mora na ilha, né? E a Dani é uma pessoa que tem uma trajetória em relação à antroposofia um pouco diferenciada do que a gente tem escutado. Então, a Dani trouxe uma imagem que a odontologia chegou até ela, mas ela é que chegou até a antroposofia a partir de alguns encontros. Você pode contar para a gente esses encontros? Conta para a gente, porque eu já sei. Mas conta para o povo aí, o povo quer saber. Então, o encontro com a odontologia, na verdade, não foi uma escolha minha, não era um sonho meu ser dentista. E eu lembro que na véspera de fazer o vestibular, de fazer a inscrição para o vestibular, eu ainda tinha dúvida do que era, o que eu ia fazer. E eu encontrei com um primo do meu pai, um dentista, que era muito feliz na profissão. E ele, falando da profissão, ele me convenceu a respeito da odontologia.
E eu entrei na odontologia. Mas eu não sabia muito o que era odontologia, né? Só depois, com o tempo e na faculdade, é que eu fui descobrindo realmente o quão rica é essa profissão. E o encontro com a antroposofia veio no momento de crise com a odontologia, porque a odontologia, que não é muito humanizada, que ela só vê a parte técnica, que é linda também. Eu acho que todos que realizam a parte técnica também realizam, né? Se realizam na profissão. Mas, para mim, faltava. E no momento de crise, né, eu tive a oportunidade de encontrar uma médica que exercia a antroposofia e conversando com ela sobre a minha postura diante da minha profissão, como que eu atendia os meus pacientes, como que era o meu procedimento frente aos pacientes. Ela olhou para mim e falou assim: Dani, mas você conhece a antroposofia? Eu falei: não. Ela falou: então, por favor, né, vá pesquisar, toma aqui um jornal aqui da ABMA para você se informar e tudo mais. Nossa, a hora que eu comecei a ler nesse jornal, eu falei: é isso. Alguns meses depois, iniciou um curso na ABMA. E eu estava já inscrita e iniciei essa. Né? E foi realmente uma repaginada, uma revigorada e um encontro, né? Do qual a antroposofia ela conseguiu nomear tudo aquilo que já existia dentro de mim. Eu achei isso super interessante, que os teus passos ou a tua forma de ver a vida, ela já tinha em si um conteúdo ou uma maneira nata, se a gente pode falar dessa forma de ser, que quando essa médica, essa pessoa apresenta para você a antroposofia, você vê uma conjunção, uma liga, né? Um entrelaçamento. Sim. E aí tem uma história que é muito legal, porque eu sempre tive muito contato com essa parte espiritual, né? E quando eu fazendo o curso de aconselhamento biográfico, a gente revisita, né? Visita todas as nossas escritas diários, e eu tive a oportunidade de ter muita coisa escrita, e eu achei uma carta que eu escrevi mais ou menos com 16 anos, falando assim: puxa vida, será que existe algum lugar no mundo que tenha uma escola de ciência espiritual, de repente uma ilha em algum lugar do mundo que eu possa ir morar e estudar, né, a respeito dessa ciência espiritual? Para mim já era palpável isso. E é muito interessante, porque isso com 36 anos, com 16 anos. E aí, com 36 anos, eu mudo para. Com 26 anos, eu mudo para Ilhabela. E aí eu vim para minha ilha, né? Que eu brincava, essa daqui é a minha ilha. E morando aqui na ilha, eu tive a oportunidade de encontrar com essa médica que me apresentou a antroposofia. E aí eu comecei a ir para São Paulo para fazer a formação, mas todo o processo de elaboração, de metabolizar todas essas informações e de vivenciar, foi tudo aqui na ilha. Bacana. E você falou também que quando você entra na faculdade de odonto, que entrou assim, o primão lá falou que era uma boa, vamos lá fazer, você se encanta com fisiologia. Sim. E embriologia, que são matérias que tratam da condução da vida, né? Da formação do vida. Eu não sou da área médica, mas você disse que foi isso que te tocou. E você consegue fazer uma ponte entre esse seu interesse pelo início da vida e hoje você estar... Eu estou fazendo uma ponte meio grande aqui, eu aceito, Dani. Mas entre o desafio ao vivo, E essa sua fala de que hoje o aconselhamento biográfico é onde a odontologia atua, quer dizer, houve uma inversão, houve uma transposição nesse sentido. Claro, tem um caminho todo que foi percorrido.
Mas eu acho interessante, quando a gente estava conversando, essa ponte entre a fisiologia, o início da vida, como a vida se forma, e hoje essa escuta da vida, como a vida se dá. Né? E foi muito interessante, porque quando eu tive o contato com essas matérias básicas na faculdade de odontologia, eu realmente fiquei assim encantada, né? Com essa possibilidade de conhecer como que era a nossa fisiologia, a nossa anatomia, como que era tudo isso, a embriologia, como que a gente surge, né? Depois, quando eu fiz a formação quando eu participei da formação da medicina, eu tive toda essa parte da embriologia com a visão da medicina. Quando eu fiz a formação no IDEA com a formação antroposófica odontológica, eu vi toda a parte da odontogênese, né? E a antroposofia traz a cosmogênese. E está tudo interligado, né? Então, quando eu fiz a formação do aconselhamento biográfico, que a gente vê toda essa vinda para a Terra, todo o desenvolvimento nosso na linha biográfica que a gente desenvolve, é tudo entrelaçado. E deve ser interessantíssimo, porque o dentista com o qual eu frequento aqui, ele não é da antroposofia, ainda que eu fale muito da antroposofia para ele, ainda tenho o sonho que ele faça uma extensão nesse sentido, mas não sei você, meu caro ouvinte, ou minha cara ouvinta, como é ficar de boca aberta na cadeira do dentista, porque uma das coisas que aconteceu com a Dani foi quando ela foi fazer um estágio, e aí, Dani, você me corrige se eu estiver errada. Ela foi fazer um estágio e ela ficou fascinada com a forma que aquela profissional conduzia os atendimentos, no sentido de conversar, ouvir o seu paciente. Então, é uma dentista com a qual você conversa, só que não de boca aberta. Você conversa antes e durante e depois. Como é esse o processo de trazer a biografia para essa questão? Porque você tinha uma pergunta da recidiva, por que volta no mesmo dente? Como é isso? Então, eu inicio o tratamento, eu inicio uma consulta realmente com uma conversa, né? Todo mundo normalmente chega no dentista, a uma consulta no dentista, de uma forma muito tensa. São poucas as pessoas que chegam tranquilamente, né? Então, eu converso. Eu quero saber como que a pessoa eu quero saber como que é um pouco da história dela, quais são as emoções que estão no momento, o que está acontecendo com ela, por que ela me procurou. Então, existe todo um lado assim de acolhimento realmente desse paciente. Aí eu peço licença para fazer o exame. Vamos junto. Então, eu vou explicando o que está acontecendo, eu vou mostrando o que está acontecendo. E vou fazendo perguntas, né? Então, por exemplo, se um paciente chega com muita dor, eu vou acolher essa dor. O que é essa dor? Aonde está essa dor? É só no dente? É mais do que no dente? Eu tenho alguns pacientes que chegam e não conseguem localizar que dente que está doendo. Não conseguem me mostrar aonde que está a dor. Aí eu faço todo o exame clínico, tiro radiografia e não consigo entender aonde que é. Aí a gente faz toda uma conversa. Eu faço uma limpeza de dentes, faço um cuidado e de repente a dor passa. De repente era só esse acolhimento que precisava. Uhum. Quando a gente olha na parte do desenvolvimento, na biografia, existe um desenvolvimento dentário também, né? Então, todos os nossos dentes permanentes, eles são formados no primeiro setênio. A coroa dos nossos dentes permanentes são formadas no primeiro setênio. No período do ninho. Ou seja, no período do ninho, daquilo que nós chamamos como ninho. Isso, né? E o quão importante é esse primeiro setênio para que essas forças formadoras de dentes sejam direcionadas para tal e não sejam desviadas para outras coisas, né? Então,
o meu cuidado frente aos meus pacientes pequenos, as minhas crianças, é justamente ensinar aos pais esse cuidado, esse ninho, esse amor, né? Esse aconchego e essa responsabilidade nos próprios pensamentos, sentimentos e ações frente a uma criança. Né? Então, a conversa vai muito além do que só um atendimento odontológico. Né? Onde está doendo e tudo mais. Quer dizer, existe por trás da expressão dentária ou da doença, eu vou falar tudo errado aqui, Dani, então, mas é algo que você pode relacionar com o desenvolvimento da história daquele indivíduo, quer dizer, a biografia. Você até trouxe o que os dentes revelam a partir da sua própria biografia. Então, existe um caminho biográfico através da odontologia. Sim, e depois desses dentinhos formados, a coroinha formada, existe uma cronologia da erupção desses dentes. Uhum. E eles terminam de se formar a partir do momento que eles têm contato com a saliva. Então, olha que importante que é a qualidade de saliva no segundo setênio, que é um momento de desenvolvimento do nosso lado de sentimentos, né? De troca com o mundo, é a troca dos dentes. Então, o quão importante é esse cuidado com o enxergar essa criança e de trazê-la para o mundo e apresentar o mundo. Muitas vezes, na cadeira, né, as crianças sentadas na cadeira, eu pude ter sei lá, aquelas inspirações divinas de acolher essa criança e transformar uma consulta odontológica num momento muito especial. Então foi... De trazer segurança, de trazer... E a Dani, ela não está falando nada disso da boca para fora, só para usar uma expressão relacionada ao trabalho dela, porque de tão importante que foi para ela o contato com a antroposofia, com os conhecimentos da antroposofia e tudo mais, ela criou um espaço na clínica dela para as crianças, de forma a poder oferecer para a filha dela algum tipo de contato com o sistema educacional Waldorf, porque não tem na ilha, né, uma escola, um jardim. Naquela época não tinha, hoje tem um jardim Waldorf. Hoje tem. Então, hoje na época que não tinha, ela abriu um espaço no próprio consultório para algumas crianças para poder oferecer para a filha a experiência dessa vivência que ela acredita ser tão rica. Então, não é um discurso vazio, você realmente também trouxe para dentro de casa essa possibilidade a partir da sua filha, não é isso? Sim, e foi um momento assim muito rico, porque eu abri um dia, pelo menos um dia inteiro no consultório, né? Eu lembro que era de quarta-feira, e eu tinha uma turminha de manhã, que era uma turminha das crianças menores, porque estudavam à tarde, e eu tinha uma turminha à tarde, que eram maiores, eu atendi até seus 12 anos, né? E que estudavam já de manhã. Então, eram 2 momentos bem específicos. E o que eu pude trazer foi todo um lado principalmente voltado à reorganização neurofuncional do método da Padovan, da movimentação, todo o cuidado de desenvolver a acuidade motora fina, que tem a ver com a mineralização do dente, que tem a ver com as conexões neurais, que tem a ver com o peristaltismo. Então, de repente, trazendo toda essa possibilidade de direcionamento. Então, a gente fazia muita arte, com início, meio e fim. E esse fim existia um porquê dessa... Então, tinha uma utilização dessa arte. Eu lembro que a gente tecia, fazia chapéus com palha de coco, a gente fazia macramê com linhas e lãs. É uma coisa, assim, muito gostosa, né? Aí eu ofertava um lanche bem natural,
com todos os produtos naturais, saudáveis, e ensinava as crianças que era possível comer bem, com sabores e substâncias boas. E depois a gente finalizava com uma boa escovação de dente, com uma orientação de fio dental, né? Então era uma delícia, as crianças não queriam ir embora. Olha, eu queria ter sido criança para poder ser tratada por você, porque a minha história com dentista na infância é um show de horror, né? Nem vou trazer aqui porque não é o caso, né? E outro dia eu tive e outro dia, em relação a esse fato, né? A minha filha virou para mim e falou assim: mãe, agora eu já estou mais velha e tudo mais, mas eu poderia te ajudar. Por que você não faz de novo essa história do spa odontológico infantil, né? Que era como eu nominava. Eu te ajudo, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Existe a possibilidade de retomar. Que bacana isso. E você também está no caminho de retomar um projeto seu, os workshops de desenvolvimento, saúde e autocuidado que você começou a fazer. Conta pra gente como que é, porque isso é bem bacana. Tem um processo de integralidade, está bem voltado à salutogênese, ou não? Estou enganada? Sim, é praticamente voltado à salutogênese, né? Mas a salutogênese no sentido da pessoa se perceber, se conhecer, se desenvolver e se autocuidar, né? Então, quando a gente aprende a perceber os sinais, né, os sintomas que temos, ou quando a gente percebe que exagerou um pouquinho numa atividade de foco e que a gente se desgastou, a gente também vai mudar a saliva e vai alterar muitas coisas na saúde bucal. Então, se fez muito foco, muita atividade de foco, faz uma atividade expansiva. Então, esse workshop é para trazer essas informações e as vivências que eles podem até sentir como que é, né? O se prender e o se libertar, né? Aquela frase de Goethe, né? De duas graças há o poema, né? Duas graças há no respirar, inspirar o ar e dele se livrar, né? Então, quanto gostoso é perceber isso, que a gente pode contrair e expandir. Interessante que agora que eu estou me dando conta que você trouxe que das suas iniciativas, uma agora está inspirando a sua filha a ponto dela chamar e falar: mãe, vamos pensar nisso e voltar a fazer o spa. E em Jundiaí você também tem a sua mãe, então isso. Com esse processo dos workshops. Então, minha mãe é artista plástica e ela tem um espaço de artes lá em Jundiaí, né? E o ano passado a gente iniciou fazendo esses workshops e foi um momento muito mágico, porque tinha a parte artística e ela cedeu o ateliê dela para fazermos as aquarelas, né? Então foi assim, eu me senti honrada demais de poder utilizar o ateliê dela para todas as pessoas poderem fazer a arte, né? Foi muito, muito rico. Né? Imagina essa força, né, do feminino, das gerações, vocês três, de uma certa forma, fazendo história, fazendo biografia de si própria e a serviço. Sim. Porque tem esses dois movimentos, né? Algo que você coloca no mundo, mas que também está escrevendo algumas páginas da sua própria história. E lembrando que a Dani nasceu em Jundiaí, então ela está fazendo, né, esse trabalho na cidade que foi o berço do seu primeiro setênio, não foi? Eu morei em Jundiaí somente 1 ano e meio. 1 ano e meio. Depois eu fiz uma longa trajetória pelo Brasil, né? Indo para São Paulo, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba, e daí eu voltei para São Paulo. Né? Então, com 13 anos, eu voltei para São Paulo. E é muito interessante essas marcações, porque eu fiz esse movimento de mudanças até os 13 anos, depois, até 26, eu morei em São Paulo,
então 13 anos morando em São Paulo, né? E mudei para a ilha, e o ano que vem, com 26 anos, eu vou completar de morada aqui na ilha, né? Então são 13, 13 e 26, né? É muito interessante essa brincadeira dos números, né? Dos números, é. O que será que os números revelam? Deixa eu dar uma olhadinha, que estão faltando 5 minutos. Eu já estou até ouvindo as pessoas fazendo assim, que a conversa está tão boa, mas deixa eu ver que tem alguns comentários aqui para você, Dani. Bom, primeiro, o grupo 16, com o qual você estudou, as pessoas estão aqui mandando para você beijos e abraços. A doutora Juliana Dutra diz que o workshop que você oferece é maravilhoso. Então, fiquem de olho. Fiquem de olho, sigam a Daniele no Instagram dela e tudo mais, para saber quando que ela está anunciando os workshops. A Cíntia está dizendo que a conversa está uma delícia. E, Cíntia, eu preparei... Nossa, eu escovei meus dentes acho que 3, 4, 5 vezes só para fazer essa apresentação aqui hoje. Algumas pessoas escreveram que o motorzinho do dentista ainda é algo que assusta. Que mais? E que o acolhimento... Aqui é a Marilze Petrone está dizendo que a sua mãe, prazer. Então, ela está dizendo que o acolhimento é realmente muito importante e que você é perfeita nesse aspecto. Dona Marilze, eu concordo, o acolhimento da Dani realmente é perfeito. Eu ainda não fui para a cadeira de dentista dela, mas o acolhimento dela é perfeito. Então, e Dani, como a gente está... Faltam uns 3 minutinhos para terminar aqui. Como que as pessoas podem entrar em contato com você? Você está fazendo algum trabalho? Bom, eu sei que, obviamente, a questão do tratamento dentário não dá para fazer, mas eu sei que, existe a possibilidade de alguém que esteja fazendo um tratamento dentário com algum dentista que não seja da linha antroposófica, que esse paciente pode fazer algum tipo de trabalho em paralelo com você, não é isso? Sim, sim. É muito interessante, porque essa é uma atividade que eu lancei, porque existem muitos pacientes que precisam mais do que só o que a técnica, né, mostra. Então, os dentistas encaminham para mim para uma consulta odontológica antroposófica, né? Então, eu faço toda uma investigação nessa consulta, faço todo um tratamento nessa consulta, e muitos acabam seguindo a linha do aconselhamento biográfico, né? E permanecem com o seu dentista na parte técnica, na parte odontológica, né? Então, é muito bacana essa possibilidade. Então, por exemplo, aqui, fazendo uma pergunta ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo. Eu moro em São Paulo e o meu dentista não é da linha antroposófica. Eu poderia, à distância, fazer algum tipo de ponte entre esse teu conhecimento e um tratamento que, porventura, eu siga com o meu dentista, é isso? Sim. Isso dá para fazer online? Nesse momento de pandemia, eu tenho feito online. Mas eu também tenho um consultório de atendimento em São Paulo, né? Que no momento eu não tenho ido, mas em breve eu pretendo retornar, né? Normalmente, o interessante é fazer um exame clínico presencial, né? Mas, nesse momento de pandemia, a gente precisa reinventar, né? E fazer o que é possível, né? Então, existe sim essa possibilidade da consulta odontológica antroposófica. Eu preciso daí de uma radiografia panorâmica, preciso conversar com essa pessoa para ela me dizer as coisas que acontecem, né? É possível sim. Muito bacana. Bom, Dani, realmente agora chegou no fim. Não sei se você quer dar um último... se você quer dar um último recado. Então, para te encontrar nas redes sociais, tem o seu Instagram, né? Isso, tem o meu Instagram, tem o meu Facebook, o meu contato pelo WhatsApp também é aberto, né? Qualquer necessidade.
E quem quiser vir me visitar em Ilhabela também, venha. Vamos, vamos. Dani, muito obrigada. Muito E obrigada. você sabe quem vem na semana que vem? Eu não sei quem vem semana que vem. Quem vem? Diretamente de Minas Gerais, Luiz Santana. Então, Oba! na semana que vem, vamos ter uma conversa com o Luiz. E Dani, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma delícia a conversa com você. Muito e, pessoal, obrigada, Silvia. Até quarta-feira da semana que vem. Um beijo a todos. Escovem bem os dentinhos, passem fio dental e não comam muito doce, tá bom? É o recado da fada dos dentes. Prestem atenção. Tchau, Dani. Tchau, Um beijo. obrigada. Beijo a todos. Tchau. Tchau.